Bom, Paulo Figueiredo, você está me ouvindo, Paulo? Paulo, vamos lá. Você acredita que o Congresso acordou depois de tanto som, de tanta reverberação? Ou isso é apenas uma cortina de fumaça? Boa tarde, William. Boa tarde aos meus amigos aqui de Os Pingos nos Is, e boa tarde a você que está nos assistindo em casa, ou no trabalho, ou a caminho de casa, onde você estiver aqui assistindo o nosso programa. Olha, nós passamos, William, 4 anos, pouco mais de 4 anos, ouvindo da velha imprensa de que o Bolsonaro era um ditador. Isso é que nós ouvimos, que ele a qualquer momento instauraria uma ditadura no Brasil, etc. No entanto, nós passamos todo esse tempo vendo, sem ver nenhum tipo de interferência do presidente nos demais poderes. Pelo contrário, no assunto que nós tratamos aqui, por exemplo, do chamado orçamento secreto, nunca gostei desse nome porque ele é fantasioso, mas o parlamento foi lá, decidiu que assim seria. O presidente derrubou o veto, depois o parlamento reintroduziu o assunto e o presidente respeitou a decisão do parlamento. No entanto, o Supremo Tribunal Federal foi lá e desfez tudo que o parlamento fez. Em outros momentos, como por exemplo até a proposta, a lei do voto impresso, o próprio Supremo num primeiro momento disse que ela era ilegal, decretou ilegal, uma lei de iniciativa popular inclusive, e depois num segundo momento fez pior, foi fazer lobby dentro do Congresso para impedir que o voto impresso fosse aprovado. E eu posso aqui citar inúmeros momentos onde há a interferência do Supremo Tribunal Federal dentro do Congresso. Mas o que vem acontecendo nos últimos tempos é mais grave. É mais grave do que a mera interferência. Nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal, de fato, dissolvendo o parlamento brasileiro. Dissolvendo. Seja perseguindo os opositores, né, aqueles que eles não concordam com as visões e vão calando eles nas suas redes sociais, prendendo, como fizeram com o deputado Daniel Silveira, mas calando, derrubando as redes sociais, anulando a capacidade de articulação, impondo sanções, impondo multas, esse tipo de coisa. Mas agora eles têm anulado a ação do parlamento. O parlamento se tornou absolutamente inútil, não é? A emenda do relator, né? O tal do orçamento secreto, canetada, deixa de existir. O Congresso, nesse momento, discutindo o que fazer, né? O orçamento, uma das atribuições mais importantes do Congresso, a discussão do orçamento, o Congresso discutindo o orçamento, o ministro Gilmar Mendes foi lá e pum, não, acho que não. Acho que pode tirar o Bolsa Família, que o Bolsa Família, que no final das contas tem um efeito em todo o orçamento, liberando o orçamento, pode deixar que isso aqui vai passar a ser discricionário do governo a partir de agora. E com isso, os parlamentares estão percebendo que o trabalho deles simplesmente não serve para nada. Não serve para nada. Isso tem gerado um sentimento, eu conversei com muitos deputados, e você tem 2 lados nessa história. O primeiro deles é que eles estão começando a perceber, e a gente precisa falar mais sobre isso no programa de hoje, eles estão começando a perceber que a democracia brasileira foi pro vinagre e que o parlamento brasileiro está sendo anulado da mesma forma que foi na Venezuela, onde o governo do Chávez e Maduro passou a governar direto com o Supremo Tribunal Federal. É muito mais fácil negociar ali com 8 ou 9 do que negociar com 600 caras, né? Então esse é um dos lados da história. Agora também tem o outro lado da história, e esse é o problema do parlamento brasileiro. O PT está comprando todo mundo. Vocês não têm ideia do balcão de negócios e da quantidade de grana liberada, que tem sido liberada e prometida, grana, cargo, emenda, tudo que está sendo prometido para o parlamento nesse momento, já pensando que teremos um novo no ano que vem, mas agora já está sendo oferecido para muita gente. Então o PT está fazendo o que faz melhor, comprando todo mundo. Nesse momento, como é que vai ficar? A insatisfação dos parlamentares que estão vendo que o poder deles está desaparecendo, mas ao mesmo tempo tem do outro lado uma grande fortuna sendo oferecida. Eu tenho enorme curiosidade para ver onde é que isso vai dar. Seja como for, eu acho que quase todo mundo no Poder Legislativo já percebeu que a democracia brasileira foi pro vinagre. Talvez eles tenham percebido um pouco tarde demais, vamos ver. Paulo, se a gente for analisar, William, pelo lado do momento de negociação,
tem que entender que o Supremo Tribunal Federal favoreceu muito a negociação para o lado do PT, né? Porque no final das contas ele transformou o poder, né, o valor do que o Congresso tinha ali para vender, vamos chamar assim, em nada. No momento onde ele exclui o Bolsa Família da responsabilidade fiscal do orçamento, e no momento onde ele acaba com as emendas do relator, o que é muito interessante, porque, veja, William, eu sempre gosto de desconstruir as mentiras que a imprensa fala. Primeiro, o tempo inteiro ficaram dizendo que o orçamento secreto tinha sido criado pelo Bolsonaro para beneficiá-lo. Criado pelo Bolsonaro para beneficiá-lo. E eu sempre disse, não, o orçamento secreto é uma tragédia, o presidente que perde o poder de negociação. Bastou a possibilidade da entrada do Lula, que o Supremo Tribunal Federal disse. Depois desse tempo inteiro, foi só o Lula ameaçar entrar que eles disseram, não, o orçamento secreto não existe mais. E o PT comemorou. Claro que comemorou, porque agora o presidente voltaria a ter o poder de negociação e o parlamento ficaria enfraquecido. Então foram duas medidas de controle de dinheiro que enfraqueceram o poder do parlamento. Daí nós sentamos do outro lado e começamos a ver a ideia de uma PEC da vingança. PEC da vingança. Pô, a vingança desses caras é a melhor coisa para o Brasil, né? Eu lembro de uma entrevista do meu avô, Alexandre Garcia, deve estar conosco aqui amanhã, imagino, onde ele fala, olha, quando eu saí da caserna e cheguei no palácio, né, e cheguei na política, eu perguntava para as pessoas, mas e o Brasil? E as pessoas riam de mim. Pô, o Brasil, esse parlamento que agora resolve finalmente, depois desses anos todos, se vingar do Supremo Tribunal Federal, fazendo o que é melhor para o Brasil? Alguém tem alguma dúvida de que reduzir o poder de decisões monocráticas de ministros superpoderosos é um bem para o Brasil? Alguém tem alguma dúvida de que essa loucura de foro privilegiado, que existe apenas no Brasil e em meia dúzia outros de lugares loucos, ela atrapalha o sistema de freios e contrapesos e torna os parlamentares reféns do Supremo Tribunal Federal? Ora, não são medidas de vingança contra ninguém. São medidas em favor do Brasil. E nesse momento, eu sei que o PT está distribuindo muito dinheiro lá dentro, eu sei que o Arthur Lira está muito preocupado com a reeleição dele e já está contando com os votos do PT, mas a pergunta que eu me faço aqui, que eu faço aqui, que essa geração de Figueiredo faz mais uma vez aos políticos é, mas e o Brasil? Onde é que fica o Brasil nessa história? É tudo uma questão de conveniência? No final das contas, os senhores são os representantes do povo. E se os senhores abrem mão desse poder que é delegado pelo povo, os senhores não têm nada. Os senhores passam a ser Zé Ninguém. Passam a ser, desculpe o termo, simples prostitutas que compram e vendem favores. E no final das contas é isso, é a prostituição da dignidade dos senhores. Então, se esses assuntos são bons e benéficos para o Brasil, que votem, não por vingança, mas pelo bem do país. Pelo bem do país. Agora, vamos observar só, William, porque quem cria dificuldade quer vender facilidade, né? Então,